eu sou a Ana e seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das escritoras mais conhecidas do Brasil e não só, do mundo inteiro. Uma escritora que me ensinou tantas coisas com suas histórias simples do cotidiano, com vários tramas psicológicos. Me ensinou a querer ser alguma das suas personagens em que tinha tanto amor, como a Ana, no conto Amor de Laços de Família, ou não querer ser como a Macabeia, aquela que é tão usada pela sociedade, como Joana em Perto do Coração Selvagem, que tem ali as suas vontades e a expõe sem medo, com coragem de ser quem ela sempre foi e sempre quis ser, sem medos de questionamentos sociais ou opiniões alheias. E eu falo de Clarice Lispector. E hoje eu vou mostrar para vocês a coleção que eu tenho, uma coleção linda, trazida pela editora Rocco, em que foi reproduzido nas capas os livros pintados pela própria Clarice. Mas antes de mostrar a obra em si, que eu quero trazer aqui em ordem cronológica, começando ali pelos romances, depois pelos contos e publicações em jornais, eu vou falar um pouco sobre essa grande escritora, que na verdade o seu nome é Chaya Lispector, nascida em 10 de dezembro de 1920 na República Popular da Ucrânia, em que em 1922 ela chega nos portos de Maceió junto com a sua família. A sua família, tradicionalmente judia, ela sofreu muito e perdeu toda a sua renda com a Guerra Civil Russa. Isso fez com que começassem as peregrinações ali pela sua família. Então, eles tiveram que procurar outros lugares, passaram por várias e várias situações. E como Clarice mesmo diz, ela não se identifica em nada com a Ucrânia e nem se diz ucraniana. Para ela, ela é brasileira pernambucana, porque como ela mesmo diz, naquela terra eu nunca pisei, fui carregada no colo. Então ela tem ali todo o seu amor pelo Brasil. E quando ela veio para cá, em 1922, a irmã de Mânia, que é a mãe de Clarice, estavam esperando eles ali em Maceió. E interessante, porque que Chaya se tornou Clarice? Quando eles chegaram ao Brasil, eles trocaram os seus nomes russos por nomes que eram da língua portuguesa. Então, Pincas, seu pai, se tornou Pedro. Mânia, sua mãe, se tornou Marieta. Tânia foi a única que não teve seu nome trazido para a língua portuguesa, que era a irmã de Clarice. Léa se tornou Elisa. E Chaya, ou Aya, como alguns falam, se tornou Clarice. E depois de toda essa peregrinação, chegando em Maceió, depois seus pais foram ali para Pernambuco, onde que eles se familiarizaram mais. Depois ela foi para o Rio de Janeiro, onde ela estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ali no meio dos seus estudos ela se identifica muito com o mundo literário. Então, se tornando tradutora muito jovem, escrevendo alguns artigos, se torna jornalista, escritora muito conhecida, né, pelas suas histórias simples do cotidiano, com vários tramas psicológicos. E aos 24 anos ela publica o seu primeiro romance, que é Perto do Coração Selvagem. Ela já havia publicado outros contos, alguns escritos em alguns jornais, mas o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, ela publica aos 24 anos. Ela acaba falecendo em 1977, um dia antes de completar os seus 57 anos, com um câncer de ovário. E sobre a formação literária de Clarice. Em uma das suas entrevistas, ela disse que
era tudo misturado, ela misturava tudo, ela não tinha ali uma formação literária. Ela lia aos 13 anos, desde livros de mocinha cor-de-rosa, como ela disse, até Dostoiévski. Ela leu O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, em que a partir deste livro ela começou a sua escrita. Ela começou a escrever um conto que nunca acabou, mas foi a partir deste livro que ela se tornou essa escritora e fazendo o que ela tanto ama. Então agora eu vou apresentar a vocês estes livros. São livros lindos e quem sabe, não sei, tá surgindo uma ideia aqui agora que no final eu quero colocar aqui para vocês, quem sabe a gente dá certo, o que eu tô pensando, veio agora aqui na minha cabeça. Então vamos lá, vou pegar só uma colinha aqui sobre a questão da ordem de publicação. Eu vou começar então pelos romances. Perto do Coração Selvagem, que é este livro aqui, lindo, publicado em 1943. Na capa é a reprodução de um quadro pintado pela própria Clarice. Além de escritora, tradutora, jornalista, ela ainda pintava. Como diz, ela é uma artista completa. E aqui tem o quadro, vou mostrar a vocês o quadro e a reprodução na capa, para vocês conhecerem. Então este quadro aqui, ele é sem título, pintado em 1976 e veio para a primeira capa, que é de Perto do Coração Selvagem. Depois, em 1946, ela publica O Lustre, um outro romance dela, e essa capa aqui, que se refere a este quadro, que é Escuridão e Luz, Centro da Vida, 1975. Até os quadros dela, a denominação deles, tem um quê de poético, né? Um quê de vida e um quê do nosso dia a dia. Cidade Sitiada, publicado em 1949, que é este outro romance aqui, por este livro, chama esse quadro pintado por ela, denominado Gruta, que é este quadro aqui, que veio reproduzido para esta capa. Depois foi A Maçã no Escuro, que é este livro aqui. Ele foi publicado em 1961, esse aqui, com a reprodução deste quadro, pintado por Clarice, que chama Explosão. Este aqui, muito lindo também. Um clássico conhecido por todos, publicado em 1964, A Paixão Segundo GH, que nesta capa é a reprodução deste quadro, que é volumes, simplesmente. Clarice sempre um enigma, né? Até mesmo nas suas obras de arte, ela traz ali um enigma. Um aprendizado, ou o livro dos prazeres, que é este aqui. Este livro, dizem muitos que leem Clarice, um dos mais lindos. Eu nunca o li. Já li vários livros dela aqui, mas este, dito o mais lindo, eu não o li. Que é a reprodução deste quadro aqui, que Pássaro da Liberdade. Simplesmente um pássaro trazido por Clarice. Depois, Água Viva. Este é muito conhecido de Clarice, que é este aqui. E para mim, nesta coleção, é um dos mais lindos. Este quadro aqui, que é sem título e sem data. Este aqui, reproduzido para esta capa, ficou a coisa mais linda. Pelo menos pelo meu gosto, eu achei muito lindo. A Hora da Estrela Macabeia, nossa querida Macabeia, que é este aqui, que essa personagem me ensinou a não querer ser ela, e a reprodução deste quadro aqui, sem título também.
lindo, né? Este quadro. Achei muito lindo. Da Clarice. E Um Sopro de Vida. Meus livros estão aqui fora de ordem. Estranho. Deve ser quando eu fui guardá-los aqui na estante, eu tirei de ordem, que eles estavam na ordem certinha. Mas tudo bem. Um Sopro de Vida, publicado em 1978. Que é este livrinho aqui, que a capa é a reprodução deste quadro. Que é Amanhecer, Setembro, de 1975. Vocês sabiam que Clarice era pintora também, essa artista plástica? Eu não conhecia esse lado de Clarice. Só quando a editora Rocco publicou essa coleção, que é com a reprodução dos quadros, que eu fui conhecer. E aí eu fui pesquisar sobre os quadros. É tudo muito lindo e tudo muito enigmático em relação a Clarice, quando se fala em tentar desvendar o que tem por trás daquelas telas. E agora eu vou falar um pouco sobre os contos publicados também, que é Laços de Família, publicado em 1960, que é este aqui. Então os romances foram aqueles apresentados e os contos eu começo agora a trazê-los, que é Laços de Família, em 1970, que é a reprodução também deste quadro aqui, ó. Muito lindo, né? A Legião Estrangeira, deixa eu achar ele aqui, que é este aqui, que eu também acho uma das capas mais lindas pela reprodução dos quadros, que é este aqui, que é esse quadro aqui, que eu também achei que ficou muito lindo aqui nessa capa. Felicidade Clandestina, esse também livrinho de contos, é bem conhecido da Clarice, que é este livrinho aqui, e que é a reprodução de Perdida na Vaguidão deste quadro. Agora um outro conto dela também publicado é Onde Estiveres de Noite, de 1974. Essa para mim é a capa mais linda. Ficou maravilhoso a reprodução do quadro nesta capa, que é esta aqui. Onde Estiveres de Noite, que é este quadro, Sol da Meia-Noite. Achei tão lindo, tanto o quadro quanto a reprodução aqui na capa. A Via Crucis, que é este aqui, a Via Crucis do Corpo, que é mais um livrinho de contos dela, este publicado também em 1974, com essa capa, reprodução deste quadro aqui, que é Madeira Feita Cruz, sem data. Esta reprodução aqui. E A Bela e a Fera, esse livrinho de contos aqui, também de Clarice, com essa capa, com a reprodução do quadro Eu Te Pergunto Por Quê, este aqui. Às vezes a câmera tá desfocando, porque eu tô virando aqui toda hora, deve estar pensando assim, que loucura, né? Quem eu vou acompanhar? Então eu já peço perdão se às vezes ficou um pouco desfocado aí, por conta que tô mexendo aqui e ela não consegue acompanhar. E agora eu vou trazer dois, que é referente a crônicas, que é Para Não Esquecer, que é este livrinho aqui. Eu também achei essa capa muito linda. Eu achei que a reprodução do quadro Luta Sangrenta pela Paz, que é este aqui, trazido para essa capa, ficou lindo, lindo, lindo. E outro, A Descoberta do Mundo, que é um livrinho maior dela, que são crônicas, que é este livro aqui. Ele é bem grossinho, bem diferente dos que a gente vê de Clarice mesmo, que são livros bem mais curtos, né? Que é a reprodução deste quadro, sem título, que transformou nessa capa. E tem artigos de jornais que foram compilados aqui em outros escritos, neste livrinho aqui, com essa capa, sendo a reprodução da Tentativa de Ser Alegre, aqui, que trouxe para essa capa aqui.
Pois bem, essa é a coleção de Clarice, trazida pela editora Rocco. É claro que aqui está uma coleção linda, mas o que mais vale em tudo isso é o que está escrito, né? O que está dentro do livro. E Clarice é uma escritora muito conhecida aqui no Brasil. A gente tem várias de suas frases retratadas aí nas redes sociais, muitas fora ali um pouco de contexto, mas nada é mais lindo, maravilhoso do que conhecer a sua escrita. A gente poder ter essa conexão. Eu acho que Clarice, por que ela ficou muito conhecida? É claro que os livros dela não são fáceis. Tem alguns fluxos de consciência ali que é preciso voltar para poder compreender. Mas quando a gente lê ali e tenta se encaixar naquele cotidiano, porque são histórias simples, de cotidianos comuns, nada muito mirabolante, que nos toca. Quando a gente lê se encaixando naquela história. Igual, por exemplo, da Macabeia, ali na Hora da Estrela, a gente vê aquela personagem sendo usada por todos ali ao seu redor. E eu falei, eu não quero nunca ser uma Macabeia. Eu quero tomar conta da minha própria vida ali. Aí traz Joana em Perto do Coração Selvagem, em que ela toma as rédeas da própria vida, quando ela decide se casar, quando ela decide se separar, quando ela decide viver do jeito que ela acha que tem que viver, tendo essa coragem de ser ela mesma. Aí eu me identifiquei em alguns momentos em que eu tomei rédea da minha vida e quis ter essa coragem de falar, eu sou assim, eu quero assim, é claro, respeitando a todos, né? Mas com este contexto e tantos outros, né? Que a gente vê por aí. Pois bem, e o que eu queria dizer lá atrás? Fazer um convite. Quem sabe a gente faz uma leitura conjunta, lendo a obra completa de Clarice, começando ali pelos romances, ou lendo ela em ordem cronológica mesmo, intercalando romance com contos, outros escritos e suas crônicas. O que vocês acham? Se vocês gostaram do convite e aceitam esse convite, deixe aqui nos comentários. E muito obrigado e um grande abraço.